Ok, Andresa Cesário Catulé de Carvalho. Minha história com a educação começou desde a infância. Eu sempre dizia que eu seria professora, né? O que você vai ser quando crescer? Professora, professora. E aí eu ingressei na carreira de magistério, na época era o magistério, né? No Alfredo Sá, na verdade eu tinha um desempenho muito bom para essa questão da educação. A direção da escola, quem coordenava o curso de magistério, falava: nossa, André, você tem todo o dom. E aí eu fiz o magistério, depois só que eu fui fazer um pouco mais tarde, que eu casei primeiro, fui ter filho. Aí depois eu fiz faculdade, entrei para o curso, falava que eu ia fazer letras, mas de última hora eu resolvi fazer ciências sociais na FENORD, numa época que era dificílimo entrar na FENORD. Eu entrei na FENORD sem fazer um cursinho, sem fazer nada, e cheguei no último dia e falei: não, eu vou fazer sessão de ciências sociais. Porque eu sempre fui muito polêmica, eu gosto muito de participar, de falar muito, e eu acho que o curso de ciências sociais, ele, como tinha história, geografia e sociologia, eu ia me sentir melhor, porque eu ia poder falar mais, que eu gosto muito de falar, de discutir, de entender um pouco do contexto político, social, sempre fui muito de envolver. Sempre fui líder de sala, fui diretório acadêmico de escola, então era meu perfil, esse perfil de liderança. E aí na faculdade também fui vice-presidente da faculdade, aí fiz ciências sociais e logo depois eu tinha casado já, aí eu terminei em 2022 na FENORD, logo após entrei e fiz História Pura na UNEC, lá em cima em Padre Joel, na época era em Padre Joel, e aí ingressei na educação em 2004, na educação. Aí comecei dando aula de História e aí, logo depois eu fiquei uns 3 anos em algumas escolas da cidade e aí parei aqui no Patrício. Cheguei aqui no Patrício em 2007 para uma substituição de umas férias prêmios da professora Laurinda, 60 dias de licença, em 2007. Quando eu cheguei, aí logo fui abraçada pela escola, na época a diretora era Vilma Macedo, a escola é uma escola acolhedora, a comunidade é uma comunidade acolhedora, os professores são profissionais de excelência. E eu sempre fui muito dedicada. Assim, por eu gostar do que eu fazia, eu sempre fazia com muita maestria. Eu gostava, sempre gostei da educação, sempre gostei de trabalhar em escolas ainda de periferia. Porque eu entendia que eu fazia um trabalho diferenciado, além do da sala de aula. Eu conseguia conversar com aquele aluno, eu conseguia entender o porquê que ele não estava aprendendo, eu conseguia fazer amizades com os alunos. E eu sentia que essa reciprocidade existia comigo aqui na escola, nesses 12 anos de Patrício Gomes. A supervisora era a Lena Ayala. Não sei se ela, né, ainda ela está viva, não sei da história dela, mas ela era uma excelente supervisora, ela trabalhava 2 turnos, na época eu podia trabalhar como supervisora 2 turnos. Ela me chamou logo que eu entrei na escola e falou: Andresa, deixa eu te perguntar uma coisa. Me chamou na sala dela, me lembro como se fosse hoje, eu tinha 3 anos de educação. Ela me chamou e falou assim: você tem certeza que é a educação que você quer? Aí eu fiquei com medo, né, quando ela me chamou. Eu falei: por quê? Ela falou assim: porque você é uma pessoa que tem uma visão diferenciada. Você é grande em tudo que você faz tudo com muita dedicação, com muito amor, muito afinco, você fica fora do horário, você é um profissional excelente. Talvez se você quisesse ingressar em outra coisa, porque você tem uma visão ampla. Eu falei: mas isso aqui é tudo que eu amo. É isso aqui mesmo que eu quero. E é isso que me faz bem. Me fazia bem vir para a escola. Eu me sentia bem em estar aqui. Eu não tinha aquela questão de preocupar com o horário. Ah, não, mas deu meu horário, eu tenho que ir embora. Eu ficava com o aluno depois do horário, eu conversava, eu visitava a casa de aluno, eu levava servidor para ir embora depois do horário. Eu gostava daquilo que eu fazia. Era muito além do que educação. Educação é o professor que é psicólogo, psiquiatra, que é um pouco de mãe, que é um pouco de médico, que é um pouco de tudo. Eu sempre quis isso. E aí eu falei: não, Lena, esse é meu sonho, é esse aqui. Ela falou: mas que bom então, que nós recebemos na escola um excelente profissional. E eu era da Lei 100, né, a antiga Lei 100. E aí, em 2014, a Lei 100 foi cessada. E eu entrei na vice-direção da escola por ser aclamada pela escola. Houve uma votação na escola interna, né, no dia, porque houve a aposentadoria de uma vice-diretora e a chapa da diretora na época, Adriana Luiz, tinha que colocar uma vice-diretora. Então eu não fui a convite, eu fui aclamada. Aí teve uma votação e nessa votação expressiva entre os servidores que tinham mais 2 anos de escola, eu fui escolhida na votação para ser vice-diretora da escola. E eu continuei como vice e como professora. Eu atuava nos 2 cargos na escola. E isso era tudo que sabe o que você vinha com prazer? Eu trabalhei na vice-direção à tarde, eu me emociono porque era a escola que eu queria.
Eu fui convidada por várias escolas de nome, não vou citar por questão de ética de teoflotone, sem currículo. As pessoas me indicavam. Tem uma professora tal, na escola tal, que ela é excelente profissional. Eu fazia além, eu ia em rádio, eu fazia tudo pela escola, para homenagear a professora que estava se aposentando. Eu buscava tudo quanto é gincana na escola, eu era participativa. Rádio teoflotone, 98, tudo quanto é lugar. Se fosse preciso fazer o que for para os meninos, se fosse preciso fazer o que for, eu faria pelos meus alunos. Eu me lembro que na vice-direção, os supervisores falavam assim, seu lugar é a sala de aula. Não tem um professor para fazer um diferencial como você aqui. Seu lugar é a sala de aula. Você dentro da sala de aula, você faz o diferencial pra gente. Os meninos, tinha um que falava assim, eu odeio história, mas como é que a gente não vai gostar de história se você ensina a gente de uma forma tão diferente, tão especial, né? E aí eu falava, então, cada vez eu me apaixonava mais pela educação. E tinha um amor, essa comunidade do Bela Vista e os alunos dessa escola que eu acolhi, era uma coisa que era minha família também. Meu marido falava assim, você é tão feliz lá, você vai tão bem, ficava 12 horas trabalhando aqui. Trabalhava às vezes de manhã com geografia, uma disciplina, à tarde na vice-direção por 6 horas, às vezes se estendia à noite. E estava sempre aqui nas festas para organizar, se fosse para alunos, se fosse para servidor, eu tinha o prazer de fazer. Era do que estava em mim. Era uma coisa que tinha para mim, que eu falei, Deus, o Senhor me deu o que eu queria. A gente trabalha pelo lado financeiro, mas a gente trabalha também por amor. Eu tinha 2 situações, né? Graças a Deus, eu nunca fui arrimo de família. Mas eu precisava trabalhar, eu fiz uma faculdade, eu queria, né? Mulher hoje quer ser independente. Então, assim, para mim, eu não faria a diferença que eu fazia numa comunidade como essa. Também trabalhei aqui no Sebastião Ramos, que é do lado, trabalhava lá e aqui. Eu não ia fazer uma diferença numa escola particular. Porque aqui eu estava ajudando alunos. Eu ajudei muitos alunos. Eu, inclusive, recebo nas minhas redes sociais, quase que diariamente, alunos falando, Andressa, eu não fui para esse lado, eu não fiz aquilo porque você me aconselhava. Eu era professora rígida, mas eu chegava me impondo, mas depois eu buscava para meu lado. E aí muitos alunos, né, até falavam, Andressa, tem a senha. Que senha é essa? Porque o pior aluno da sala era o que gostava de mim e fazia minhas coisas. Todo mundo tem problema. Ou o aluno chegava bem, eu procurava saber por que fulano, quantas vezes já aconteceu de aluno excelente chegar e o pessoal reclamava, eu na direção, Andressa, fulano não está produzindo essa semana. Eu chamava o aluno, o que está acontecendo? Andressa, essa semana lá em casa está sem feira. Nós estamos sem nada para comer, eu tô com fome, tô aqui na escola com fome, por isso que eu tô só deitada na carteira. Aí eu ia na cantina, eu ia tentar resolver a situação, eu ia ligar para uma pessoa que eu conhecia para arrumar uma cesta básica, para ajudar aquele aluno de alguma forma, de comprar um uniforme, de ajudar a comprar um tênis. Isso eu fiz em diversas escolas que eu passei pela cidade. Mas aqui foi meu legado na educação, porque eu tive que parar antes do tempo, né? Eu sofri um acidente retornando da escola de trabalho, hoje eu estou afastada da escola há 3 anos e meio. Eu passava pelos morros, eu subia para levar aluno que machucava, eu ia no hospital levar aluno que machucava, eu parava tudo para levar aluno no hospital, que é coisa que não é função da gente. Quantas vezes fui atropelada por poder ir para a rua comprar presente para servidor que estava aposentando, fui atropelada na Getúlio Vargas, de frente a quase 2, uma cinquentinha, me derrubou, me jogou longe. Tem marcas no corpo até hoje que eu queimei no asfalto. Para tudo que era envolvimento da escola, eu tinha que estar. Andressa, eu tenho que estar lá. Vilma falava, Andressa, você tem que trabalhar, a diretora que eu entrei, você tem que trabalhar na escola os 3 turnos, você puxa aluno pra gente. Vem pro noturno. Eu vi à noite, não, a menina tá pequena. Não, mas você tem que trabalhar aqui à noite, porque as salas ficam cheias e você que traz os alunos, os meninos gostam de você, então aí os meninos vêm para a escola por conta de você. Os alunos que também bandearam para coisas erradas, também vinham nas festas juninas e mandavam um recado, tô indo para ver a Andressa. Então, assim, a gente vê o diferencial. Quantas vezes à noite chovia, eu na vice-direção, à noite eu já fui levar servidor lá em cima no morro de cantina que fechava a escola comigo, já quase sofri um acidente, eu subi nesses morros aí. Mas isso era com prazer, a placa do meu carro era conhecida. Pra ter ideia, quando eu passava muito tempo, até hoje, Lourão, eles me chamam de Lourão, Lourão, você aí, Lourão, e tal, você vai voltar, não? Cadê você estudando Patrício? Que a maior referência minha é aqui. Meu legado maior da educação, eu creio que eu deixei em outras escolas. Eu não estou sendo, como eu diria, não sei usar a palavra, não estou sendo uma pessoa que estou me engrandecendo. Mas meu legado na educação era por amor. Eu sempre entrei numa sala de aula e falei assim, eu estou dando aula para vocês como se eu estivesse dando para meus filhos. Eu nunca alterei a voz para eu manter disciplina. Eu sempre fiz isso com respeito,
que mantinha a disciplina em todas as escolas por onde eu passei, mas com respeito, com moral, e falava, se eu não der aula, vocês nunca vão ouvir de minha boca falar assim, olha, você não está aprendendo, o problema é seu, o meu salário está caindo no mês, todo mês. Eu estou aqui para ensinar para vocês como se fosse meu filho, minha filha que estivesse sentada nesse banco aqui. Porque eu não vou chegar em casa e vou deitar minha cabeça no travesseiro e vou ficar tranquila sabendo que eu cheguei aqui e fiz qualquer coisa. Eu dava minha aula mesmo, eu ia com os meninos lá a fundo, discutia, se aquele dia precisasse eu parar também para ouvir o que estava acontecendo, entender o que estava acontecendo naquela sala de aula, eu também fazia isso. Eu também sentava no banco da escola. Tanto que depois que eu passei a ser vice-diretora, ou quando eu era professora, muitos na escola falavam assim, Andresa, os meninos sentam no banco ali, que hoje eu não sei se ainda funciona a vice-direção, supervisão, e aí o pessoal falava assim, a gente conhece o professor pelos alunos. E a gente vê aluno sentado aqui só falando bem de você. Tinha aluno que passava mal quando o dia que eu estava na escola para poder vir para a vice-direção me ver. Eu tenho um aluno hoje, que ele era excelente aluno aqui, que eu encontrei com ele poucos dias, ele me falando, ele trabalha na Orquestra Sinfônica da UFVJM, ou de alguma coisa da região. Ele falou comigo, Andresa, encontrei a mãe dele outro dia, não tinha contato dele, ele falou, eu hoje sou orquestrante, ganho bem, porque naquela época eu via ele diferente, eu enxergava o diferencial na sala de aula. Eu o vi sentado naquela cadeira e falei, gente, esse menino está perdido aqui no estado, dentro dessa sala, porque ele era muito inteligente. Falei, você não quer fazer uma coisa diferente? Sua mãe não tem condição, você não quer fazer? Ele falou, eu quero, eu fazia sempre essas coisas. Eu falei, eu consigo uma bolsa para você de estudo lá no Sesc. Na época tinha o Sesc, tinha aula de música. Aí ele falou comigo assim, eu quero muito. Aí eu entrei em contato, eu fazia sempre isso, entrei em contato com uma amiga minha, eu sempre tive conhecimento, ela falou, Andresa, traz esse aluno para mim. Hoje ele é um orquestrante, toca nessas orquestras sinfônicas, ele falou comigo, Andresa, minha vida foi transformada por você. Isso eu já ouvi vários outros depoimentos, eu fui para o mercado de trabalho porque você falava, não é esse mundo, não é esse caminho, vamos estudar, olha, vamos dar um gosto à sua mãe, eu sei que sua vida toda está mostrando o lado errado, mas vamos buscar, vamos voltar para esse caminho. Era minha paixão. Quando eu entrava no portão da escola, parecia que todos os meus problemas saíam. Se eu tivesse qualquer problema, saíam da mente. Me lembro quando minha mãe faleceu, há 15 anos atrás, eu aqui no Patrício. Eu não cumpri nem os 7 dias, eu não quis cumprir de luto. Porque aqui me fazia bem. Eu estava sofrendo pela morte de minha mãe, mas eu entrava aqui dentro e tudo se esquecia. Eu era de dentro da cantina, eu era de dentro da secretaria. A educação, eu acho que é uma das profissões, das poucas profissões, eu acho que medicina e educação, não que eu estou desmerecendo outras, que você tem que ser, além de tudo, humano. Humano. Porque uma escola de periferia, você tem que enxergar o aluno além do que ele está passando ali. A gente ouvia histórias de comover, de você chorar e falar, poxa, eu podia ajudar mais, mas a gente não dava conta. Você tinha sala de aula que você via aluno que ele podia estar brilhando hoje, sendo um médico, está numa profissão bem melhor, mas não teve condições de estar. Por quê? Porque não tinha como, eu não tinha como, às vezes eu queria ensinar mais, avançar o meu conhecimento, mas eu tinha 2 alunos que sabiam muito e 33, 34 que tinham dificuldade, que eu tinha que ir lá, olhar se tinha um lápis, se estava escrevendo com pontuação correta, se não estava dividindo o caderno no meio. Eu tinha aquele zelo de ir lá e olhar a carteira, de olhar o caderno, de fazer um portfólio com os meninos, para os meninos procurarem reportagem, discutir sobre aquele tema, olhar a situação, olhar a vida do aluno. Tinha aluno que vinha de outras escolas que eu trabalhava, eu aqui na vice-direção do noturno, depois fui para vice-direção do noturno, vinha para cá à noite para pedir conselho. Andresa, lá em casa hoje entrou polícia, bagunçou, me ajuda, me socorre, eu quero sair dessa vida. E hoje eu vejo que saiu, quando eu vejo muitos em supermercados, em outros empregos, eu falo, graças a Deus que vocês saíram desse mundo, vocês estão trabalhando, o importante é vocês estarem trabalhando. Então hoje eu sofro por não estar mais na educação. Sou apaixonada com tudo isso. Eu me lembro que eu e minha parceira de educação, Josiane, professora de português também, que aposentou aqui pela escola, que é excelente profissional, a gente tinha aquele negócio de ir pro clube, o ombro doía, e a gente ficava, arrepio, a gente ficava com 150 alunos, a gente ficava ali em cima e preocupada com aquela situação daquele aluno, e aquele carinho não podia, a gente pagava para poder o menino ir. Não tem condição de pagar, vim procurava, vou arrumar o dia para você aqui, fica caladinho, vou dar um jeito, você vai no clube, você vai passear. Eu não tenho outras escolas, eu não tenho tênis, vamos dar um jeito aqui, vamos resolver, vou trazer uma roupa de minha filha, um trem, vou te dar, vou desfilar no desfile da escola, vamos dar um jeitinho. Sempre aquele jeitinho carinhoso que o aluno nunca esqueceu, todos eles que me encontram, eu sei que lembram de mim com muito carinho.
E tudo que eu fiz aqui, eu te falo de verdade, a educação é um setor difícil. E principalmente escola de periferia, mas a gente tem que ter um olhar além disso. Tinha 6 anos que eu não pisava na escola. Então, para mim, é como se voltasse um filme, um túnel do tempo. É como se eu estivesse sentando aqui, eu estou falando, estou arrepiando. É como se eu estivesse me dando uma nova oportunidade de fazer coisas que eu poderia ter feito mais. Sabe? Eu poderia ter feito mais por isso aqui, mas eu fiz, mas eu fazia e tinha gratidão a Deus. Todo dia que eu entrava eu falava, Senhor, dai-me um coração igual ao teu, para eu cuidar desses meninos, para eu cuidar desses alunos, para eu cuidar dos servidores que estão nessa escola, para eu ajudar quem eu puder ajudar, porque foi muito emocionante, está sendo emocionante. Essa foi a escola que de verdade marcou a história da minha vida. E aí, nos últimos anos, eu saí daqui em 2019, julho de 2019, encerrei com 3 anos e meio de vice-direção. Trabalhei por 12 anos, entrei em 2007, saí em 2019, por 12 anos, e saí com um coração tão pequenininho que se eu pudesse eu falava assim, gente, deixa eu cuidar da escola, deixa eu estar lá de graça, deixa eu estar lá para cuidar daqueles alunos, daquela comunidade. Mas eu vivi 12 anos aqui, eu nunca tive problema com nenhum servidor, nenhum aluno, nenhuma pessoa que for da comunidade. Eu tenho certeza que a responsabilidade era grande demais, era muito querida por todos, porque eu fiz o meu papel, o meu legado. Eu encerrei na educação com a consciência super tranquila, que eu trabalhei e dei o meu melhor. Eu tenho um Deus que eu sirvo, que eu sei, quando eu estava vindo, eu estava falando, Senhor, como eu sou grata, porque eu sei que meu legado na educação, ele ficou. Eu ensinei para meu aluno, eu fiz tudo que eu podia, passava do horário, eu fazia tudo, eu abraçava como se estivesse fazendo para mim, para minha família. Eu abraçava com muito afinco as coisas, aos projetos, se tinha que entregar dia 15, eu entregava dia 11, os diários, tudo com muito, sabe, com muito zelo, de ter prazer, de estar aqui, de estar ajudando, no que fosse preciso. Mas você está trabalhando fora do horário, você é boba, tira licença. Minhas licenças de saúde na escola foram períodos de maternidade ou de minha mãe, eu não cumpri os 7 dias de luto, porque eu gostava, isso aqui me faz bem. Se eu pudesse retornar para a educação hoje, eu retornaria. Mas eu não posso hoje trabalhar em pé mais, né? Por conta desse acidente que eu tive. Mas eu retornaria com o maior amor do mundo, o maior prazer do mundo, porque aqui é o meu lugar. E o Patrício, ele é de verdade 90% da minha história da educação.